Sejam bem-vindos ao canal Momento com a Palavra, com o pastor Francinaldo. Estamos aqui no quarto vídeo, quando vamos falar sobre o dízimo do ponto de vista teológico no Novo Testamento. Nós vamos começar falando que, em primeiro lugar, a palavra dízimo aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo que uma está em Mateus, 2 em Lucas e 6 referências estão na carta aos Hebreus. É importante ressaltar que em nenhuma dessas referências há alguma refutação da prática do dízimo no Novo Testamento. Por que não podemos fazer apologia à prática do dízimo no Novo Testamento de forma depreciativa, pejorativa ou até mesmo considerando como heresia? Nós temos aqui a primeira justificativa, porque era sombra ou símbolo do sacerdócio de Cristo. Estou falando aqui da prática dos rituais que eram feitos por meio dos sacerdotes em relação aos sacrifícios por meio de dízimos e ofertas, porque muitos justificavam ou justificam que a mesma não pode continuar no Novo Testamento, porque era um ritual e uma prática dos sacerdotes levíticos ali no tempo da lei. Então a primeira justificativa é porque estes rituais dos sacerdotes, eles eram símbolos ou sombra do sacerdócio de Cristo e do seu sacrifício. Mas é algo importante para a gente meditar é que na realização do propósito divino, que era o sacerdócio universal e eterno, não estava no sacerdócio levítico. Foi apenas autorizado por um período de tempo até que se cumprisse a promessa de um sacerdócio superior por meio de um sacrifício perfeito. A segunda justificativa, porque não há nenhuma referência no Novo Testamento mostrando Jesus e os discípulos refutando a prática do dízimo. Terceiro, na mesma proporção que não há nenhuma lei de obrigatoriedade para o dízimo no Novo Testamento, também não há nenhuma referência proibindo a prática do dízimo no Novo Testamento. Ou seja, do ponto de vista teológico, tanto a obrigatoriedade como também a não obrigatoriedade, eles estão na mesma proporção. Vamos analisar agora o dízimo para o escritor aos Hebreus, como fundamentação teológica, porque o mesmo sendo, o dízimo sendo um costume do povo de Deus no tempo de Abraão, ele serviu teologicamente para o escritor aos Hebreus fundamentar e justificar o sacerdócio de Cristo como legítimo, superior, universal e eterno em relação ao sacerdócio levítico. Embora Cristo não fosse da tribo de Levi, o dízimo dos despojos dos reis, entregue por Abraão para Melquisedeque, representava o sacerdócio de Cristo como um sacerdócio universal. E a gente vai ver aqui alguns pontos que justificam o sacerdócio de Cristo como um sacerdócio universal e também como a sequência do sacerdócio de Melquisedeque, agora no tempo da graça. A primeira justificativa do dízimo do ponto de vista universal é que o dízimo dos despojos dos reis, entregue por Abraão para Melquisedeque, representava o sacerdócio de Cristo como um sacerdócio universal, porque ali os despojos, o dízimo dos despojos dos reis estava ali representando os gentios, os gentios, ou seja, não estava limitado apenas para os judeus. Muito bem. Em segundo lugar, porque Melquisedeque não era da linhagem de Sem, mas de Cã, por isso não era contado na genealogia dos hebreus. Ele não era contado na genealogia dos hebreus, o que justifica ele não ter pai nem mãe, apresentando
representando a todos, indistintamente. Em terceiro lugar, segundo porque recebe por meio de Abraão o dízimo dos despojos dos reis, como eu já falei, que representava os gentios, considerando que os reis não faziam parte da descendência de Abraão. O dízimo de Abraão a Melquisedeque também representa o sacerdócio universal, significa que o sacerdócio universal não estava, no sacerdócio levítico. Representa também que a bênção de Deus estenderia a todos por meio da fé na promessa. E que o verdadeiro israelita não são os filhos da carne, mas os filhos da promessa, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, versículo 8. Muito bem, se o dízimo foi um fundamento teológico para o escritor aos Hebreus justificar o sacerdócio de Cristo, por que ele não apresenta o dízimo como uma prática do Novo Testamento? Primeira justificativa, porque o propósito do escritor não era anular a prática do dízimo, pois não faria nenhum sentido para os judeus, pois até hoje os judeus ortodoxos, eles ainda mantêm a prática do dízimo. Em segundo lugar, porque o propósito do escritor aos Hebreus era dar ênfase à salvação por meio do sacerdócio de Cristo pela fé, e não pela observância das obras da lei. Em terceiro lugar, para que os judeus não confundissem o dízimo como justiça própria para a salvação, considerando que o conceito de dízimo no Novo Testamento é um dom de Deus e também um favor não merecido, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Vimos aqui também o valor divino do dízimo e da oferta. O valor divino do dízimo e da oferta. Talvez você possa perguntar por que estamos associando dízimo e oferta. É porque tanto o dízimo como a oferta, eles possuem o mesmo valor divino e também as mesmas características. Nós temos aqui que aqueles aqui recebem homens, lá aquele que vive. Isso foi uma referência que o escritor aos Hebreus fez em relação ao dízimo, dizendo que aqui recebem homens, lá aquele que vive, ou seja, fazendo referência ao próprio Cristo, ali no dízimo entregue por Abraão a Melquisedeque. E também o dízimo, ele ainda falando do ponto de vista, o dízimo como valor divino e a oferta, nós temos também o quê? Que o dízimo e a oferta, ele honra a Deus, ele agrada a Deus, ele reconhece o senhorio de Deus. Então, quais avaliações Deus faz por sua própria vontade em relação a dízimos e ofertas? Primeiro, Deus ele avalia o coração do homem. Lucas capítulo 16, versículo 13 ao 15, mas em especial o versículo 15 diz: e disse-lhe: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então nós vemos aqui, neste versículo, que está dentro da parábola do mordomo infiel, Jesus refutando diretamente a avareza dos fariseus em relação às riquezas, em relação a bens materiais. Então Deus ele avalia o coração do homem. Ou seja, uma pessoa avarenta, certamente, ela não vai ter nenhum interesse de dizimar e nem de ofertar para a obra de Deus. Em segundo lugar, Deus avalia a qualidade. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 5,
que é o episódio que fala da oferta de Caim e a oferta de Abel, aonde ali Deus avalia a oferta, né, de Abel, considerando como uma oferta agradável a ele, mas Deus rejeita também a Caim e a sua oferta. Então nós vimos aqui Deus avaliando os dízimos e as ofertas por meio da qualidade. A qualidade. Então Deus avalia também a aplicação dos dízimos e das ofertas. Nós temos dois exemplos, um em Malaquias, quando Deus ele faz uma cobrança, ele repreende os sacerdotes pelo fato deles negarem a justiça social aos pobres, às viúvas, aos necessitados, mas também vemos Deus considerando aos infiéis, aos dízimos, às ofertas, considerando até mesmo como ladrão e amaldiçoando os mesmos. Então nós temos aqui Deus avaliando a aplicação dos recursos por meio de dízimos e de oferta. Que esse é um ponto importante que até merece ser discutido no Novo Testamento, sobre a aplicação dos recursos que são arrecadados, o propósito pelo qual é feito. A gente vê isso também no Novo Testamento, que os recursos eles eram também para alcançar ou para trazer benefícios para as viúvas. Então, nós temos aqui estes exemplos em relação à aplicação do dízimo. Então, o que justifica a prática do dízimo e da oferta no Novo Testamento? O que é que justifica? Em primeiro lugar, que o dízimo e a oferta sempre foi e sempre será uma prática daqueles que são agradecidos, daqueles que são gratos a Deus por aquilo que o Senhor já tem feito em suas vidas. Ou seja, devemos dizimar não para sermos abençoados, mas porque já somos abençoados. Não podemos transformar o dízimo ou a oferta em objeto de barganha, para alcançarmos as bênçãos de Deus. Não, porque Deus não deve nada a ninguém. Devemos dizimar e ofertar por um espírito de voluntariedade, a Deus, movido pelo sentimento de gratidão. Em segundo lugar, é que o dízimo e a oferta continuam sendo necessários para o mantimento da obra de Deus, como no caso de um envio de missionários, na manutenção do templo, no pagamento de energia, de água, títulos, e também no sustento dos obreiros em tempo integral. Aqueles que dedicam o seu tempo integralmente para fazer a obra de Deus. Então aqui nós temos as justificativas porque que o dízimo ele deve e pode ser uma prática no Novo Testamento. Temos aqui também por que entregar o dízimo ou oferta de forma regular ou mensal no Novo Testamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque esta questão de ser regular ou mensal não está relacionado à doutrina, ou a regras de lei, mas são questões socioeconômicas, ou questões econômicas de cada lugar. E segundo, pelas necessidades da obra de Deus serem regular. Todos nós sabemos que a energia, a água, elas são pagas mensalmente. Então, não tem como esperar, não tem como protelar, porque certamente a gente vai incorrer no risco de cortarem a energia e juros e tudo mais. Em terceiro lugar, pela igreja também ter uma natureza como organização. Porque assim como Cristo ele tinha duas naturezas, humana e divina, a igreja também ela tem duas naturezas, divina e também como instituição ou como organização. Como divina, ela é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, é a propriedade exclusiva de Cristo, mas
como instituição, ela é uma organização que também deve prestar os seus deveres, cumprir os seus deveres com o Estado e com o governo. Muito bem. O que o dízimo e ofertas não podem ser para nós, não pode ser considerado para nós no Novo Testamento. Ela não deve ser considerada como justiça própria para a salvação. Nós já falamos que o conceito de dízimo no Novo Testamento é dom de Deus e também é favor não merecido. Vamos avaliar o que permanece válido em relação às oferendas desde Abel, Abraão, lei e graça. Em primeiro lugar, permanece a primeira característica de primícia, qualidade, proporcionalidade, fé, gratidão, voluntariedade e liberalidade. Todas essas características, elas tanto existem no dízimo, como também elas existem na prática das ofertas. E todas elas permanecem até hoje. Nós temos várias referências, inclusive do Novo Testamento, onde o próprio Jesus, ele foi ao gasofilácio para avaliar as ofertas. Então vejamos que tanto oferta como dízimo é algo que Deus se importa e que Deus também ele avalia. Chegando à conclusão deste vídeo, ou deste assunto, do dízimo do ponto de vista teológico, nós observamos que o sacerdócio levítico, ele findou, ele terminou com a chegada de Jesus, mas a fé, ela permanece. E nós temos aqui Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Hebreus também, capítulo 11, verso 4, diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Nós temos também Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para finalizar, quero deixar também esta reflexão aqui, dizendo que para o infiel, o infiel, ele sempre será infiel, independentemente que haja lei ou não, que haja ordenança ou não. Para o infiel, ele sempre será infiel, independentemente que haja obrigatoriedade ou não. Nós temos 3 exemplos para nós encerrar este vídeo, que é o exemplo antes da lei, sem lei, Deus rejeita a oferta de Caim e recebe a oferta de Abel. Com a lei, nós temos o exemplo que Deus repreende os sacerdotes por negar justiça social aos pobres, às viúvas, aos necessitados, e também o Senhor trata também com aqueles que eram infiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, chamando até mesmo de ladrão para aqueles que eram infiéis. Agora, no tempo da graça também, sem lei, Deus agora pune a Ananias e Safira, porque eles tentaram enganar a Pedro e ao Espírito Santo de Deus. Então vejamos que para o infiel, tanto faz ter lei como não, tanto ser uma obrigatoriedade como não, ele sempre será infiel. Eu espero ter contribuído com você dentro desse contexto que nós tratamos, tirar suas dúvidas, e também quero aqui pedir para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que Deus abençoe, e eu espero você no próximo vídeo, quando vamos tratar do dízimo do ponto de vista jurídico. Lá nós vamos mostrar que
o dízimo, ele é a melhor modalidade de arrecadação, é a melhor modalidade de arrecadação do ponto de vista jurídico, dentro da perspectiva dos direitos fundamentais. Então eu espero que você também nos acompanhe no 5º vídeo, quando vamos tratar o dízimo do ponto de vista jurídico. Isso será de grande valia para o seu conhecimento e também para tirar as suas dúvidas. Muito obrigado, que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus.